pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro, mais um dos nossos podcasts que compõem aqui a grade do Estúdio Bem Paraná. Caso você não me conheça, eu sou Luísa Mainardes, vou comandar aqui a entrevista hoje, e a produção do Papo em Dobro é feita por mim e pela Josiane Hitz, que coordena o estúdio. E quem tá operando aqui hoje é o Franklin de Freitas. Então, um recadinho importante, caso seja a sua primeira vez aqui com a gente está disponível no YouTube, em vídeo, mas também em áudio no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcasts. Então, não tem jeito, a gente tá em tudo quanto é lugar para você escutar a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico para alguns, mas eu diria que muito importante. A gente trouxe duas profissionais da área para desmistificar tudo pra gente. Então, primeiro a gente tá aqui com a Amora Padilha, que é empresária, palestrante, colega podcaster e principalmente sexóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Ah, falei tudo certinho, mais ou menos certo, por aí? Tudo perfeito. Ah, que ótimo. E para completar a mesa de hoje, a gente trouxe a Liz Solar, que é enfermeira integrativa, cerimonialista do Cacau, que já é uma coisinha que a gente já vai perguntar depois, e terapeuta holística. Prazer, Liz. Seja bem-vinda. Prazer, muito obrigada pelo convite. Ah, imagina. Então, muito obrigada por estarem aqui, toparem a conversa de hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês, que eu acho que até pra quem escuta, assim, já tem essa curiosidade. Então, vou começar por você, Amora. Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho. O que uma sexóloga faz? Como é que seria um dia comum pra uma sexóloga? Na verdade, eu falo assim, que eu não sou só sexóloga, né? E tem uma diferença em você ser sexóloga, você ser mentora. Então, geralmente a pessoa te traz uma queixa relacionada à sexualidade e ao relacionamento. E a gente tá ali, principalmente pra ouvir, identificar em que momento essa pessoa está, ou o casal está, pra poder indicar o melhor tratamento. E quando eu falo tratamento, é poder dizer assim, tá, você precisa de um processo terapêutico, de uma conversa, uma coisa mais prática, ou eu preciso te encaminhar para um processo terapêutico com uma psicóloga ou com um médico. Então, é um trabalho mais de olhar que, agora, né, você falou da Liz, né, terapeuta holística, assim, a gente tem esse olhar de amor primeiro com as pessoas para entender em que fase que ela tá para escolher o melhor tratamento. Então, eu costumo dizer assim, que o sexólogo, ele é um treinador, né? Dessa relação sexual, dos relacionamentos. Então, basicamente seria isso. O meu dia tradicional é identificar em que momento que a pessoa tá e dizer, vamos fazer isso, então. E como que você escolheu essa profissão pra sua vida? Ai, meu Deus, é uma delícia contar essa história. Eu era publicitária, eu sou publicitária de formação e eu trabalhava muito, tava sempre muito cansada. Comecei a entrar num conflito, por que eu casei, por que eu fui mãe, por que eu casei de novo, por que eu né, tive filho de novo. E eu imagino que a maioria das mulheres passam por esse momento da vida. E aí, o meu pai achava que se eu tivesse um negócio próprio, eu teria mais tempo. E eu nunca imaginei abrir negócio nenhum, porque eu adorava ser publicitária, tava tudo certo. E a gente foi tirar férias, e meu pai tava assistindo aquele filme brasileiro de Pernas pro Ar, e ele perguntou por que eu não montava um sex shop. O meu pai, um senhor super conservador, me falando uma besteira dessa. Eu fiquei morrendo de vergonha, conversei, até porque naquela fase da minha vida, a última coisa que eu queria era transar. Me deixa dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Que é o que acontece com a maioria das mulheres. E quando eu voltei dessa viagem, uma prima minha, tá, né, mesma idade, mesma fase do casamento, com um filho também, foi na minha casa e falou assim, ai, vamos num sex shop, tô precisando comprar algumas coisas. Eu falei, senhor, essa história tá me perseguindo. Mas hoje eu entendo que era um presente que eu tava ganhando. Um sinal. E aí eu cheguei numa loja, eu nunca tinha ido, com 30 anos, em 2 casamentos, com 2 filhos, eu não sabia o que era isso. E aí eu cheguei numa loja aqui no centro de Curitiba, e a hora que eu vi aquela montoeira de pinto pendurado na parede, eu achei um horror. Aí eu falei, meu Deus, meu pai querendo que eu monte uma loja dessa. E aí a minha prima toda animada, pegou uma cesta, começou a comprar e falava que ia fazer acontecer. E eu com aquela cara de assustada, o que eu vou fazer com essas coisaiadas, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sou sagitariana, eu não posso ser a chata do lugar. Aí eu falei, vou ter que comprar algumas coisas pra eu entender. E a hora que eu cheguei em casa e coloquei um vibrador líquido no meu clitóris, eu lembrei para que eu vim pro mundo. Que é pra sentir prazer. E aí eu entendi que as mulheres da minha faixa etária, casada com filho, a última coisa que elas querem é transar. Por questões culturais e por questões de tempo mesmo, né? Então, assim, a gente diminui a libido porque tá cansada, porque acontecem coisas no relacionamento que te deixam triste, ou que te deixam magoada, e aí você vai deixando ali a tua libido como algo, o sexo é a última coisa que a gente pensa. A gente tem tantas outras coisas, né, antes do sexo, e aí culturalmente a gente não foi estimulada pra isso. E quando eu comecei a entender isso, eu pensei,
eu preciso ajudar essas mulheres. E aí virou propósito. Eu fiquei 1 ano testando produtos até entender tudo isso, e hoje fazem 10 anos que eu sou testadora de produtos. Então, o objetivo principal ali, né, não só na área ali, quando eu faço o papel de sexóloga, mas quando eu tô em atendimento, quando eu tô em palestras, é mostrar para essa mulher que não tem problema, que ninguém nunca te explicou, mas hoje você tá aqui, e hoje você tem essa capacidade de dizer assim, eu posso pôr a mão aqui sim, eu posso ter o sexo, a sexualidade de uma forma leve e dizer assim, é pra ter bem-estar, e não pra satisfazer alguém. Não é sujo, não é feio. Não é feio, não é pecado. Não é pecado. Porque a gente tem essa questão cultural, né, menino? Eu sei que eu sou mãe de meninos. Menino, que bonitinho, tá com o pipizinho duro. Meninas, não. Fecha a perna, fala baixo, isso não é coisa de menina. E a gente cresce. E eu atendo, assim, né, dezenas, centenas de mulheres que, na fase adulta, como eu estou, você é muito jovenzinha ainda, mas eu digo assim, que não tem o hábito de colocar a mão na parte íntima, que não sabe o que gosta, que tá indo fazer um sexo por obrigação, pra cumprir tabela, pra manter relacionamento, quando na verdade não é isso. E a hora que essa mulher entende o quanto ela é potente orgasticamente falando, o quanto ela é potente quando ela descobre o corpo dela, fica muito mais simples dela levar a vida. E aí a gente entra nos 4 pilares da saúde sexual, que é a família, o lazer, o trabalho e a sexualidade. Olha, já tá Tem tudo pilar. certinho ali, o método já Pela tá... Organização Mundial da Saúde. A gente trabalha em 4 pilares na sexualidade, e aí a pessoa precisa entender que para a vida sexual dela ser satisfatória, a família tem que estar organizada. Quando eu digo família, ela poder gerir essa família de uma forma, né, tranquila, ela tem que estar satisfeita com o trabalho dela, ela tem que ter tempo para lazer. Como é que uma pessoa vai transar gostoso se ela trabalha um monte, se ela chega em casa, tem que dar conta de ficar, né, organizando sozinha uma casa, e aí vem o problema, porque ela não quer transar. Tá, mas você tá ajudando essa mulher pra ela estar descansada e querer transar com você? Eu também entro em defesa dos homens em muitos momentos, assim. Então, assim, é saber que quando você tá num relacionamento, são 2 pessoas, né, 50-50 ali. Então, não dá pra ficar jogando a culpa no parceiro, não dá pra ficar responsabilizando uma mulher que tá com falta de libido, quando na verdade tem todo um contexto por trás de tudo isso. Mas aí, assim, seria um outro podcast só falar só desse assunto, sabe? Assim, rende muito assunto aí quando a gente vai falar de resposta sexual, enfim. Perfeito. Então agora, Liz, falando um pouquinho sobre você. No horário comercial, você é enfermeira, né? Sim, e também trabalho com mulheres, 20 anos na assistência materno-infantil. Olha Delícia. só. Ai, momento lindo, imagino. Mas você também é terapeuta holística. Conta pra gente, o que é uma terapeuta holística? O que uma terapeuta holística faz? Do que ela se alimenta? Onde ela vive? Qual que é mais ou menos o beabá aí? Então, eu sou enfermeira com especialização em terapias integrativas e formação em terapia holística e sistêmica. E também formação em sagrados saberes ancestrais femininos e ginecologia natural. Esse contexto holístico, ele é muito pertinente quando nós falamos em sexualidade, porque nós não somos só um corpo. Nós somos um ser multidimensional. Então, nós precisamos compreender os conteúdos internos. Quando uma mulher chega para mim relatando a falta de libido, a dificuldade em atingir um orgasmo, em sentir prazer, em atingir a prosperidade na vida, desequilíbrios emocionais, mentais, psicológicos, nós trazemos esse olhar com todos os recursos que as terapias holísticas fornecem, como uma ponte para esse acesso a raízes que são internas. Nós não conseguimos resolver as questões somente no aspecto físico. Temos que mergulhar dentro. Então, todos os recursos que eu oferto para essas mulheres que me buscam são recursos que fazem essa ponte de conexão com a nossa natureza interior, com o ser mulher, com a magia do ser mulher, que foi muito reprimida ao longo da história, de um patriarcado muito repressor, fomentado por raízes judaicas, cristãs. A mulher, desde a infância, nós, fomos muito reprimidas. Não rebola que é feio. O rebolado é uma das práticas que eu recomendo para essas mulheres, como ativação da nossa potência criativa, dessa serpente de fogo que está dentro de nós. Uma coisa que parece tão simples, né? Um movimento. Simples. É muito mais simples do que se imagina. Né? É uma conexão, é uma autorrecordação do que é ser mulher. O corpo, ele participa do nosso processo de cura e despertar. Mas está muito além disso. Né? Tá dentro de nós. Então, são práticas simples de reconexão com a natureza que está fora e dentro. E como é que você chegou nisso, né? A gente falou um pouquinho sobre essa mudança de carreira, no seu caso, você acrescentou mais uma coisinha.
Nesse contexto hospitalar, trabalhando como enfermeira, assistindo essas mulheres, né, com diversos desequilíbrios, passando por um grande trauma que é o parto, e a maioria das vezes essa mulher não quis ser mãe, né? Ela não optou por um parto natural, ela gostaria de ter um parto cesárea, mas ela não se planejou para isso. Então, é um processo muito traumatizante que abala a autoestima, né? Todas essas memórias de dor ficam armazenadas no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental. Então, assistindo essas mulheres durante muitos anos e também tendo o meu feminino em desequilíbrio, porque dentro dessa sociedade patriarcal eu não sabia quem eu era, tive também uma criação muito repressora. Então, tinha diversos desequilíbrios nas minhas relações, desequilíbrios existenciais. Foi aí que eu fui convidada, dentro desse processo, para participar de um grupo de meditação, onde existia nesse grupo um círculo do sagrado feminino. E aí começou a minha jornada de autoconsciência do que é ser mulher. E aí eu senti uma necessidade de encontrar com algo, de me encontrar, de ter uma identidade existencial, mas não sabia nem por onde começar. Não sabia nem que não sabia. Então, esse grupo me trouxe essa reconexão. Só pelo fato de estarmos entre mulheres, porque na sociedade nos colocamos muito nesse papel de competição. E dentro dessa consciência do sagrado feminino, nós polinizamos união. E assim nos fortalecemos. É muito lindo escutar, né? É muito lindo escutar. Né? Porque E deve ser lindo vivenciar. Mais ainda. Eu tava aqui imaginando, todas as mulheres deviam passar por ela pra depois chegar aqui, né? Eu ia ter menos trabalho, sabe assim? São olhares diferentes, mas que se complementam. Né? Muito lindo. Então, é essa consciência de que juntas nos fortalecemos e de que precisamos retomar o nosso lugar de poder na sociedade. Que todo esse potencial do ser mulher foi reprimido, foi ocultado para que a sociedade, a humanidade fosse controlada, massificada, né? E essa é a realidade que nós vivemos hoje. Então, precisamos resgatar o nosso potencial, que é sexual, né? Porque a energia sexual é energia criadora e criativa, é o que nos criou, é o que cria todo o universo, e dentro de nós carregamos um grande caldeirão alquímico, que é o nosso útero. Importante. E esse útero, ele é capaz de criar coisas. A nossa vulva é um portal de manifestação dessas coisas que nós criamos dentro desse útero. Então, carregamos um poder, nós mulheres, de gerar, de criar vida, tudo aquilo que nós quisermos. E essas mulheres estão desconectadas da sua natureza. O trabalho é muito mais simples. Vamos nos conectar com a nossa natureza criadora, potente, com a nossa arte, com a magia do ser mulher, abrir a nossa voz também para o mundo, que foi muito calada ao longo da história, né? Essa repressão foi muito fomentada pelo arquétipo da Virgem Mãe, da Virgem Maria. Então, a mulher, para ser aceita na sociedade, vestiu essa máscara da mulher boazinha e submissa. Ou então, de outro lado, a gente tem outro arquétipo de Maria Madalena, a mulher profana e livre, a prostituta. E a mulher, quando ela está em qualquer uma dessas polaridades, ela vai sofrer. Ela está em desequilíbrio. Nós precisamos integrar esses arquétipos em nós. Que bacana. Realmente é um trabalho, imagino que bem complexo, né? Agora eu queria falar exatamente sobre isso, sobre quando vocês iniciam esse trabalho. Quando uma mulher, por exemplo, chega pra você, Amora, qual que é o perfil típico de uma mulher que chega em você? São as casadas? São as solteiras? São as divorciadas? Como é que ela traz pra você? Eu acho que até em decorrência da minha história, como que eu me tornei, né, mentora, enfim, sexóloga, e como o contexto aconteceu ali na minha vida, eu sempre atraí mulheres casadas com filho que estão nessa faixa etária ali, naquele momento que elas não querem transar, chegam nessa fase do relacionamento que elas estão cansadas mesmo, que elas já começam a confundir, assim, eu não sei se eu amo mais,
sabe? Quando, na verdade, nossa, é muito mais complexo também, né, falar sobre isso. E aí você tem que olhar pra ela, por isso que eu falei, é entender em que momento que você está e dizer assim, vamos fazer isso, então. Então, o meu trabalho ali, ele é mais prático, eu falo, né, como uma treinadora mesmo. Vamos entender em que momento que tá e que momento que você consegue fazer. Porque não tem uma fórmula mágica, não existe assim, vamos fazer isso. Chegou nessa fase do casamento, tem que fazer assim. Não tem. Né, são duas pessoas diferentes, que estão em momentos diferentes, enfim. E aí, a maioria das mulheres que me procuram assim, casadas, com filhos. Agora tá vindo uma leva muito grande de mulher divorciada. Certo. Assim, não sei se é o que acontece depois da pandemia, enfim, o que aconteceu, mas o meu público 98% são mulheres casadas, com filhos, e que estão ali querendo, sabe assim, apimentar o casamento, recuperar alguma coisa, ou que foram machucados de alguma forma, e estão querendo tentar que esse casamento dê certo, até porque a sociedade diz que você tem que estar ali, né, até que a morte separe, quando na verdade eu sou defensora da felicidade, independente, né, de estar junto ou separado. Eu me separei há 1 ano e meio, e as pessoas até questionaram assim, mas se você é a mulher que cuida de relacionamento e não conseguiu manter o seu, eu ouvi isso, o que a gente pode esperar, nós, réis mortais? Que cruel. Na verdade, não, né? Isso diz respeito a ela, não diz respeito a mim. Verdade. E aí, no primeiro momento, você pensa, sério que alguém teve a coragem de falar isso, né? É cruel. Mas aí, entendendo, né? Que não é sobre mim, é sobre ela. Eu pensei, me fez refletir essa história e dizer assim, eu não tô ali pra salvar casamento, eu tô ali pra salvar pessoas, pra essa mulher entender quem ela é na fila do pão, né? E aí, a Alice fala de uma forma muito mais poética a respeito desse assunto. Eu sou muito mais pauleira, muito mais, sabe assim, né, de falar assim, escrachado mesmo, de você entender quem é você na fila do pão e não se permitir a não estar feliz, seja no teu trabalho, nos teus relacionamentos de amizade ou num relacionamento amoroso. Então eu sou muito defensora da felicidade, entender o momento e dizer, eu preciso ser feliz e para eu ser feliz eu não tenho que estar mais com você. É para esse caminho que eu vou. Então, estão vindo essas divorciadas, acho que até porque agora eu tô mudando, né, o padrão, não mudo a essência, tenho muito respeito pela minha história, pelo que eu vivo com meu ex-marido até hoje, mas essas mulheres estão entendendo que, ela se separou e ela consegue ainda se manter, tipo, plena e feliz, sabe assim? Então, existe vida após término de relacionamento também. Uhum. Às vezes até melhor, né? Porque a felicidade é um estado de consciência, independe de quaisquer fatores externos. E o casamento, nós sabemos, é um assunto muito polêmico, mas ele também é fomentado por medo, posse. Dentro do casamento, essas mulheres perdem muito a sua identidade. Exatamente. Então, eu acredito que o nosso trabalho, o objetivo principal é esse resgate de quem é você, mulher. Uhum. E quando as mulheres chegam até você, Elis, também tem a questão espiritual, assim? Ou elas já chegam pensando nisso, ou muitas vezes elas nem imaginam, assim, como é que é? Na maioria das vezes não imaginam. Certo. Mas o espiritual, o autoconhecimento, como eu falei, somos seres multidimensionais, então são raízes internas, ancestrais. O nosso útero foi gerado dentro do útero da nossa mãe, que foi gerado dentro do útero da nossa avó. E assim sucessivamente, nós carregamos dentro desse útero memórias de dor, de traumas, de repressões, e isso tudo está dentro de nós. Então, muitas vezes, essa dificuldade de atingir o orgasmo, de sentir prazer, esse não merecimento, está em raízes ancestrais. Então, precisamos mergulhar profundamente e, acima de tudo, para que essa mulher seja feliz, ela tem que ter uma identidade existencial. Própria. Uhum. O que ela sente, quem ela é, para além das convenções, para além dos rótulos que são extremamente limitantes. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre colocar a mão na massa, assim, a pessoa tá escutando a gente, tá vendo aqui o programa e tá curioso. Por exemplo, se ele vai numa das suas mentorias, a pessoa vai numa das seus workshops, Amora, o que ela pode esperar, assim? Ela pode esperar uma vida antes e depois, assim como acontece com a Alice também, né? Sim. Porque o que eu mais escuto depois de um workshop, ou depois que passa ali por uma sessão de mentoria comigo, o que eu mais ouço é as pessoas dizendo assim, meu Deus, a minha vida é uma antes e depois de você.
Então, assim, é óbvio que cada um tem as suas particularidades, cada um tá esperando alguma coisa. Pensando no workshop, que é algo mais amplo, que eu falo de vários assuntos, cada mulher tá num momento ali, e sempre alguma coisa que você fala vai servir para aquele momento. Então, é muito gratificante você saber que, às vezes, né, numa fala, assim, que a gente já tá acostumada, que é corriqueira para você faz a diferença, pelo menos para plantar aquela sementinha na cabeça e pôr essa mulher para pensar na importância do autoconhecimento, na importância dela entender que essa dor dela, como a Alice falou, vem lá de trás, sabe? Eu falo, gente, o mundo deveria ter esse processo de autoconhecimento para poder entender algumas dores e poder levar a vida de uma forma mais leve. E eu acho que isso é amadurecimento, né? E a gente tá nessa vida para evoluir de alguma forma, né? Seja espiritual ou um conjunto de evolução aí. E quando você só consegue quando você entende quem é você na fila do pão. Então, o que eu poderia dizer é assim, a pessoa tem que esperar que ela vai sair diferente com toda a certeza, e eu sempre desejo que melhor, né? Porque também tem aquela pessoa que escuta o que você fala, que a gente planta a sementinha, mas pensa assim, não vou fazer não. Não quero. Onde já se viu que eu vou fazer isso aqui? Eu sempre que eu escutei uma vez uma amiga falar assim, gente, eu fiquei assim, você falava do sexo anal, por exemplo, que é uma coisa mais pesada, assim, no final do workshop, né? E eu falava assim, gente, que mulher porca falando desse assunto, ela falou desse termo. E hoje eu entendo o quanto prazer me traz quando eu me permito algumas práticas que antes pra mim era tabu. Tá? Então você poder quebrar alguns tabus, acredito que seja esse o meu papel. Que legal. Eu dei uma olhadinha no seu Instagram e algo que me chamou a atenção, assim, é que eu imagino que você faz aquele momento ser divertido. É uma prioridade pra você? A diversão é. E é engraçado que eu imagino que seja muito natural. Eu não imaginava que eu era essa stand-up. Aí eu falei assim, e aí, você fez algum curso pra falar desse jeito? Não, é porque eu vivencio tudo isso. E aí eu descobri, e aí vem dessas raízes, assim, que depois me fez pensar. Eu nunca fiz um processo tão complexo como a Alice tá falando, e acho que por falta de tempo, porque eu sou muito agitada e eu nunca... Vem comigo, mulher. Eu vou com você, vou fazer meditação e a minha vida vai mudar agora, depois que eu te conheci. Essas duas aqui juntas? Não, daí o céu é o limite, não é o limite mais. E aí, né, entendendo, conversando com as pessoas ao longo dos anos, eu entendi que quando você respeita a tua herança genética e comportamental, você começa a entender quem é você também. Então, como eu te falei, eu sou de uma forma mais prática, não cheguei num processo tão profundo, mas vou chegar agora, tá? E aí, fica muito mais simples, mas não era isso que eu ia falar, meu Deus do céu. Então, espera um pouco, você me fez uma outra pergunta. Isso, você ia falar que você não era essa pessoa não engraçada, não é isso que eu quis dizer, mas espontânea na hora ali. E eu acho que, e aí o que aconteceu? Daí, quando eu percebi tudo isso, eu lembrei de uma frase da minha mãe, que ela dizia desde que eu era muito pequena, assim, e aí eu percebi que ela me falava isso também quando eu era jovem, e agora depois de adulta, ela também sempre fala isso pra mim, e eu falei, gente, a minha mãe é incrível. Ela sempre falou assim, minha filha, eu não te fiz pra sofrer. Minha filha, eu te fiz pra ser feliz. E eu sou filha única e ela sempre estava em busca de eu estar o tempo todo feliz. Então, qualquer situação da minha vida que eu passei ao longo da minha vidinha inteira, assim, que me trouxe algum momento de tristeza, eu lembrava, inconsciente, eu acho, da minha mãe falando que eu não era pra me permitir não estar feliz. E eu sou essa busca de felicidade e gratidão o tempo inteiro, porque eu falo, me trouxe dor, né? Porque a gente tá na vida todo dia passando por situações que te trazem dor. Que movimento eu devo fazer para não sentir isso? E aí você dizia muitas vezes, quando alguém te faz algo, quando eu falei já agora há pouquinho, não é sobre mim, é sobre aquela pessoa, fica muito mais simples, senão eu fico ali, a pessoa tá me julgando, a pessoa tá falando isso de mim, eu tenho que agradar. Não, é sobre ela, é o que ela, é sobre todo, né, o contexto de histórico de vida dela, não é sobre mim. E aí ficou muito mais simples. Eu falo sempre, eu sou essa pessoa espontânea justamente porque eu tenho, acho que no meu DNA, né? Duas mulheres muito fortes, que é onde eu trago memória, que é a minha avó e a minha mãe, e que elas não me permitiram sofrer. E você tem também uma conexão profunda com a tua criança interior, o que é muito importante. Aliás, todas as sensações de prazer, tudo que é sensorial, vem da nossa criança interna. Existe uma criança habitando a nossa psicologia, a criança faz parte de nós, que é essa capacidade de sermos espontâneas, leves, de brincarmos com a vida, de sentirmos prazer. Isso é a nossa criança, porque quando a gente fica muito só no adulto, nós sofremos, nós nos embrutecemos ao longo de toda essa história. Então é preciso trazer a nossa criança para participar da nossa vida. Perfeito. Tudo arrepiado, meu Deus do céu. Liz, falando um pouquinho na prática também, se uma pessoa agenda um horário com você, o que ela pode esperar, assim, é meditação, é massagem, o que, eu não sei, assim, por isso que eu tô perguntando.
ela pode esperar um caminho muito revolucionário e transformador. E sem volta, pelo jeito. Sem volta. É um botão de play que se aperta e não tem retrocesso e não tem pausa. Né? Tem que Só apertar o vai. cinto e... Isso, exatamente. Então, são as práticas da ginecologia natural, vaporização de útero, ioniterapia, enfim, uma série de recursos, né? Banhos de assento, meditações, trabalhos energéticos. E também eu tenho as vivências, os círculos do sagrado feminino. Quero convidá-las. Já tô querendo. Quando? Hora, data. Amanhã? Dia 17 e dia 23, as próximas cerimônias, né? Então, Domingo? domingo agora tem uma cerimônia. Ai, eu vou. Elas já vão trocar o WhatsApp aqui depois. Vamos trocar. Então, também as vivências individuais, né? Eu faço atendimentos online, constelação sistêmica, esse mergulho nas raízes ancestrais, essa desidentificação com aquilo que não é seu, né? Seguir as suas direções, se liberando de toda essa repressão sistêmica. E também os mergulhos com as medicinas da floresta, com medicinas ancestrais que são expansores da consciência e atuam como uma ponte de conexão com a nossa natureza interior. E aí eu trabalho dentro desses círculos com medicinas que vêm do xamanismo, o cacau sagrado, que a gente comentou um pouco sobre, né, que é a medicina do amor, que é a medicina que integra a nossa sombra com a nossa luz, então nos tornamos seres mais potentes, mais inteiras para o mundo, né? E ativa essa libido. Então, é muito recomendado o cacau, que é uma bebida estimulante para libido. Eu vou virar um monstrinho. Vai. Essa junção aqui... Brasil, me aguarde, Brasil. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho agora sobre autoconhecimento e autoestima. Houve alguma mulher, por exemplo, Amora, que te marcou? Algum processo de alguma mulher que te marcou, assim, que você acha que vale a pena trazer pra caso outras mulheres se identifiquem? Ai, tem vários, né? Muitos. Agora, falando do cacau, vou lembrar. Claro. De repente, não seja o que mais me marcou. Até porque são muitos, e aí eu podia ter pensado nisso com mais carinho antes. Não tem problema. Mas quando a mulher, né, chega muitas vezes na mentoria, ela chega porque ela tá, como eu falei, ela tá cansada, ela não tem, de repente, essa ajuda que ela gostaria de ter em casa. E essa mulher, ela chegou um pouquinho acima do peso, ela não tinha acabado de ter filho, não. A menina dela, acho que tinha uns 4, 5 anos. E aí, ela falando que ela não conseguia, que ela tava cansada, que ela tava com preguiça, que a autoestima dela tava baixa, que ela tinha engordado 20 quilos e nunca mais conseguiu emagrecer, aquela coisa, né? Quando, na verdade, vai muito além, né? A nossa autoestima, esse reconhecimento de quem somos, não é? O peso, enfim. E aí, eu tentando ali trazer, né, as possibilidades para que ela melhorasse a autoestima, mas ela soltou uma frase no momento da mentoria que aí me fez acender um outro sinal de alerta. Ela falou assim, mas como é que eu vou fazer esse movimento, sendo que o meu marido, às vezes, ele me traz coisas que não me dão vontade de transar. Aí eu falei, dela, não, por exemplo, esses dias a minha filha estava comendo um chocolate e ele olhou pra ela e falou assim, pare de comer esse chocolate, você quer ficar gorda igual a tua mãe? Não acredito. E eu fiquei muito... Aí eu tive que mudar o que eu tava trabalhando com ela ali. Então, sabe, assim, o quanto as pessoas, elas se deixam ser feridas, né? E pela percepção dos outros, enfim. E era aquilo que tava machucando ela. Sabe, muitas vezes ela podia até estar satisfeita, porque, né, ela tava acima do peso, mas ela é mãe, ela tem outras coisas que deixam ela feliz também. Ela sabe as possibilidades para ela sair daquilo também. Mas aí, será que ela quer, se ela tem uma pessoa que põe ela para baixo, sabe? E aí vem essa questão da responsabilidade, de muitas vezes você jogar a responsabilidade de felicidade no teu relacionamento, né? Eu preciso dessa validação do meu parceiro, da minha família, dos meus pais para eu ser feliz. Não, você precisa validar quem é você, né? Independente desse julgamento, do que as pessoas achem de você. Então as pessoas ainda estão, como a Alice falou agora há pouquinho, sempre pensando ali, né? Nessa questão dos outros ali, quando na verdade é você que tem que descobrir quem é você. E para ser diferente. Então, acho que veio essa história na minha cabeça. Porque o empoderamento real, ele vem de dentro para fora, né? Na construção de uma vida interior, de quem é você, para além das cascas. Então, o empoderamento não está na roupa que você veste, não está nas suas relações, não está em nada que é externo. Está dentro de nós, né? Essa aceitação de quem nós somos,
O resto é consequência. O resto é consequência. E essas mulheres se submetem muito. Por isso que é um trabalho muito revolucionário, porque dentro desse despertar, ela vai perceber que aquela relação não está condizente com o que ela merece. O que ela merece. Né? Com o ser precioso que ela é, mágico, artístico e belo que ela é. Então, a mulher, nesse caminho, ela vai se desfazendo de todas essas roupagens de dor, inclusive os casamentos. E aí ela sai dessa dependência emocional, né, de validação, que daí ela entende quem ela é e não precisa ficar num relacionamento bosta. Unilateral, né? Aquela que tem que quebrar o que tá falando bonito aqui, né? Então, assim, é muito legal. Eu tô encantada, eu já conheço, né? Conheço o trabalho da Liz, mas assim, me encanta saber o quanto as mulheres estão perdendo tempo, assim, de, vamos se conhecer, né? Vamos entender quem somos nós pra vida ser mais leve, pra você sair de várias relações. E aí eu conheço mulheres que elas são tão emocionalmente presas, né? Por causa da família, por causa da criação em relacionamentos, que muitas vezes elas têm dependência financeira. Porque no tempo das nossas avós era diferente. A minha avó teve 12 filhos, era o marido que trabalhava, ela tinha que ficar cuidando das 12 crianças. Por mais que o relacionamento dela não fosse legal, embora, né, tenha sido muito bonito o relacionamento dela, mas se não fosse, ela ia ter que ficar naquele relacionamento, como inúmeras mulheres, né, ficam, porque ela dependia financeiramente daquele homem. Hoje em dia, não. E hoje em dia eu atendo mulheres que são que têm essa liberdade financeira e mesmo assim estão presas no emocional de alguém que trata elas mal ou que não... Né? Então, as pessoas precisam entender quem são elas, porque senão vai ficar cada vez pior. Sentir prazer consigo. Antes de sentir prazer com o outro, descubra quem é você, seja feliz com você mesma, né? Que delícia que é ficar em solitude, gente. A solitude é uma chave para o autoconhecimento, para conexão com a gente mesma. É uma delícia. Não deveria ser um sofrimento. Não deveria. Eu tenho falado muito sobre solitude, até porque eu gosto muito da minha companhia, sempre gostei. E aí, do meu primeiro término de relacionamento com 15 anos, eu comecei a entender isso. Que vocês estão falando. E aí eu comecei a trazer isso pra minha vida. E agora que eu tô separada, eu tenho mostrado pras mulheres o quanto é simples isso. E eu, quase todos os domingos, eu saio pra tomar um drink ali, enfim, e fico ali, e posto. Olha, por que eu vou pedir uma comida, um iFood, ficar em casa, se eu posso comer a mesma comida no lugar, vendo pessoas, né, me conectando. Às vezes não vou nem conversar com ninguém, mas o fato de eu ver aquele movimento me traz, assim, né, uma energia diferente. E as pessoas, nossa, você é muito corajosa. Meu Deus, como eu quero ter essa coragem. Eu não consigo sair sozinha. Eu acabei de me separar e eu não consigo sair sozinha. Como eu queria ter essa... Gente, não é, sabe assim? Então... Uma coisa tão simples, a liberdade de ir e vir, assim. Ir e vir. Sim, de estar consigo. Estar consigo. Como é bom. Sim. Me lembrou aquele meme, solidão ou liberdade? Pode ser os dois, Pode né? ser os dois. Perfeito. Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre o sex shop. Eu acho que é interessante porque eu não conheço nenhuma dona de sex shop. Tá, mas conhece sex shop. Não, conheço sex shop. Mas você não conhece o meu. Não conheço o seu. Não. É na República Argentina, não é? Isso. Você vai ver que não preciso é ir um lá. sex shop tradicional. Então me conte. Como é que é ser dona do sex shop? Tá acompanhando as tendências? Como é que é? É uma delícia, né? Primeiro que é divertido, eu não tenho rotina. E eu tenho um filho de 25 anos que ele veio trabalhar comigo porque ele via essa rotina muito dinâmica e divertida. E aí ele não sabia o que ele queria, fez 2 faculdades, não conseguiu terminar. Aí, mãe, eu quero trabalhar com você. Eu falei, meu, o que esse menino vai fazer, né? E aí hoje poder me conectar com meu filho e trazer isso de uma forma muito natural até pras mães, né? Mas você trabalha com teu filho, meu Deus, mas você fala de sexo perto do teu filho. Gente, pelo amor de Deus, né? Ele veio do sexo, ele não foi uma cegonha que trouxe ele. Então, acaba, né, trazendo um outro contexto para o universo do sex shop. O meu sex shop, ele não é um sex shop tradicional, como eu falei. Desde o início, como eu atendia grupo de mulheres, que aconteceu exatamente como aconteceu no filme. Eu brinco sempre, pra quem me segue, vê que eu vivi os mesmos conflitos no filme no 2 e no 3. A gente viveu as mesmas coisas. A própria Ingrid Guimarães. Sim, tive um encontro bonito com a Maria Paula e ela falou, né, você sou eu na vida real. Então, você poder trazer né, um formato de sex shop que não espante, que façam mulheres, homens, jovens poderem entrar lá e falar, gente, mas é sério que eu preciso desse negócio, né? Desse tamanho? Não, a gente fala muito além. Eu não tenho
eu não trabalho com prótese, eu até tenho porque eu tenho um site, né? Mas ali, a gente trabalha com massageadores íntimos, né? Com produtos que estimulem a libido, com géis que vão aquecer ali um pouquinho a região íntima. Então é tudo muito pensado e cuidado. Todos os produtos que eu tenho lá passam por mim, assim, antes. Não digo que eu testei todos os vibradores, mas o cosmético, tudo que passa pelo meu nariz, né? Eu cheiro antes, eu coloco na minha perereca, eu vejo que sente, pra daí eu ver se entra no sex shop ou não. Então, é muito testemunhal tudo que eu tenho lá, e daí não tem como dar errado. Então, é um escritório que a gente só atende com hora marcada, não é um sex shop aberto, não tem um monte de pinto pendurado na parede, pra gente poder chegar lá e entender em que momento você está e o que você precisa. E aí eu tenho a Disney aqui pra você. Ai, bem diferenciado, não sabia. E aí do outro lado tem a sala, lógico, para as mentorias também. Então é um espaço, é um escritório que eu tenho ali o espaço para onde eu faço as mentorias e o espaço onde que a pessoa pode comprar coisas que ela já esteja apta a se divertir, né? Eu falo que eu sou a avó da criança. Só me procure quando você quiser se divertir. Se você tiver problema, vai falar com a mãe, tá? Perfeito. Eu sou a avó. Eu sou a avó. Falando agora um pouquinho sobre preconceito, né? Eu queria saber, na sua transição de carreira, você enfrentou preconceito? E hoje em dia, como mentora e sexóloga, você enfrenta preconceito? Assim, aí é como você enxerga e como você recebe preconceito. As pessoas me perguntam muito isso, mas como que é? Mas e o teu filho? Mas e o teu marido na época, né? Gente, meu marido era meu maior incentivador, até porque se ele não fosse, eu não estaria, né, fazendo o que eu tô fazendo, enfim. E quando as pessoas entendem o porquê que eu estou ali, né? Como que é meu trabalho, que é ajudar as mulheres, principalmente as mulheres, e consequentemente esses relacionamentos vão ficar melhores, as pessoas começam a ter um olhar diferente. Então, no primeiro momento, sim, em alguns momentos eu acredito que eu devo chocar, como eu escuto de leve, mas eu falo, não vou nem dar atenção pro que você tá falando. Sabe assim? Melhor não. Melhor não. E aí, quando a pessoa entende, nossa, mas é divertido, nossa, mas você traz o assunto com leveza, assim, é isso, né? E aí começa a entender o conceito. Mas, assim, preconceito, assim, né? Sofri alguma coisa. Não. E se tentaram fazer, eu não percebi, tá? Porque não me deixei grudar. Eu falo que eu só atraio coisa boa, então não deixei grudar preconceito, ou fala que não era pra mim, né? Que diz respeito àquela pessoa. Então não sofro, não. Mas eu sofro, assim, que eu escuto muito que eu assusto as pessoas. Então, eu sempre tive muito respeito quando eu era casada, né? Que eu tinha esse formato de atender mulheres que estavam na mesma... vivendo como eu ali, com uma família, com filhos, feliz, bonita, saltitante, bem-sucedida, aquela coisa toda. Uhum. Né? Era essa imagem, né, que o personagem da Amora traz, né? E, ao mesmo tempo, aquela mulher assim hoje, né? Puta, mas eu me separei. Mas ela também se separou. E olha só como ela continua saltitante, feliz. Então, assim... eu atraio sempre esse tipo de gente. As pessoas falam, mas você assusta os homens. Desculpa, esse homem pra mim não me serve se eu assusto ele. Perfeito. A sua presença é muito boa, assim. Bem sagitariana, eu diria. Bem sagitariana. E você, Liz, assim, quando as pessoas chegam em você, ficam achando que papo de doido, papo de maluco. Isso, muito fora da minha realidade, né? O que você mais assim, escuta, assim? Tem alguns comentários, mas como a Amora falou, também não me identifico. Tô muito certa do que eu faço, da verdade que eu entrego, verdade que transformou a minha vida. Então, assim... e de outras pessoas. E tem transformado a vida de muitas mulheres. Então, os comentários positivos, as devolutivas de sucesso sobressaem os comentários infundados de pessoas que não sabem que não sabem, não querem se conhecer, ainda tentam sabotar o conhecimento e o despertar e a cura do outro. Uhum. Então é algo que também não me identifico. Fica mas ali, sempre vai ter. Fica lá no canto, pegando poeira. Como qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Esse é o modo da ignorância. A gente tem que ter compaixão também. Tem que ter compaixão, exatamente. Perfeito. Vou usar esse termo agora. Perfeito. Tem que ter compaixão. Então, agora, antes de encerrar, gente, olha, já foi, passou voando. Eu vou fazer o bate-bola aqui que eu tinha falado pra vocês. Então, vamos começar com você, Liz. Tá. Qual que é a coisa mais básica que uma mulher pode fazer pra melhorar a sua energia sexual hoje, no dia de hoje, por exemplo? Tire a sua roupa, se olhe na frente do espelho, dance, rebole, bote uma música bem gostosa. Faça movimentos sensuais, aqueles movimentos que você nunca fez com você mesma. Sinta prazer com você, aceitando o seu corpo, a sua imagem, aceitando-se integralmente. Perfeito. E a mulheres, hoje depois do trabalho, tá marcado. E você, Amora? Só pra não copiar ela. A dica que eu daria é pra gente começar a ter esse olhar de amor, primeiro, né?
e entender o sexo, quando eu falo sexo, né? Lógico, é o disparo de orgasmo, é o prazer, é esse processo de colocar a mão ali na massa, como um banho relaxante. Eu costumo dizer assim, se as mulheres entendessem que tudo isso poderia ser como um banho relaxante, a gente seria mais tranquila, a gente não seria tão histérica, né? A gente conseguiria manter os 4 pilares que eu falei no início. Por quê? Porque se você tá cansada, estressada, você chega em casa, você quer tomar um banho, você quer resolver a tua vida, porque amanhã você tem que ir de novo, voltar pra tua rotina, e você fica com dor de cabeça, tá? Só que você não sabe que pra melhorar a dor de cabeça, se você tivesse um disparinho de orgasmo, você ia dormir melhor. Então eu falo assim, pras mulheres, as mulheres precisam começar a associar o sexo como banho relaxante. Eu tô cansada, estressada, eu vou tomar um banho. E na sequência, eu mereço dar uma gozadinha, sozinha ou acompanhada, pra liberar o hormônio de sensação de bem-estar. Então, aí, falando nesse tom, eu digo, eu tomo banho todo dia antes de dormir. Perfeito. Perfeito. Então, vou começar agora com você, Amanda. O que você tá cansada de ouvir sobre sexualidade que deveria ter ficado no século passado? Ai, olá. O que eu tô cansada de ouvir que deveria ter ficado no século passado... não sei se eu diria que eu tô cansada, mas ainda tem muito, né? Essa mulher que tá muito preocupada em satisfazer o outro, porque ela ainda não sabe do potencial dela. E ela responsabiliza, né? Essa felicidade na parceria. Ela acha que se ela estiver ali servindo, e aí a gente entra tudo que a Liz falou, né? Ela vai se manter feliz, quando na verdade não é isso. Então eu ainda acho que as mulheres precisam entender que elas estão ali para fazer essa troca de energia com quem elas escolheram, mas primeiro ela tem que ter essa troca com ela, que é todo o universo que a Liz vive, né? Que é lindo, né? Então eu tô cansada ainda de escutar essas mulheres falando, que eu tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa pra salvar meu casamento. Esquecimento de si, né? Sabe assim, eu não tô aqui pra dar dicas de como enlouquecer homens na cama, né? Como a mulher faz pra enlouquecer. Eu tô aqui pra dar dicas de como as mulheres se enlouquecem pra daí elas enlouquecerem o universo. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E você, Liz, o que deveria ter ficado no século passado? Essa repressão da mulher, esse não merecimento do prazer. Mulher, se libere, relaxe. Sinta prazer, seja você, libere a sua voz, coloque a sua vontade. Diga não. Ou diga sim, né? Se permita mais para a vida e seja você, seja autêntica. Perfeito. Agora, né, o final já falaram bastante, mas se vocês pudessem dar uma dica para uma mulher que tá tendo dificuldade, tá num momento talvez um pouco mais de sofrimento, assim, não tá conseguindo se expressar, não tá conseguindo ter relações sexuais consigo mesma ou com outro, o que vocês diriam? O que você diria, Liz? Dá uma pausa, vamos mergulhar dentro, né? Esquece tudo lá fora e vamos fazer esse mergulho, entender essas raízes profundas e virar essas chaves dentro de você. Então, dá uma pausa para o seu processo de cura e autoconhecimento. Perfeito. Você, Amora. E saber, né, pegando o gancho, que você é responsável por tudo isso, né? Eu falo esse processo de autorresponsabilidade que as mulheres deveriam, principalmente as mulheres, né? Tô falando mulheres aqui, mas principalmente as mulheres precisavam entender. O processo de autorresponsabilidade fica muito mais simples, né? Você não julga, você não gera expectativa e você não se frustra. Perfeito. É isso, meninas. Muito obrigada pela participação de hoje. Que delícia. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Vocês se complementam de formas assim que eu não tava nem esperando. E pra finalizar, se vocês quiserem divulgar o trabalho de vocês, vou começar por você, Amora, pode falar diretamente com as mulheres ali na câmera 3, divulgar suas redes, seu trabalho, fica à vontade. Muito obrigada. Foi uma delícia esse papo. É um prazer conhecer vocês. E pra me achar nas redes sociais é no Instagram, amora.sexóloga. O sex shop é Amor Amor Sex Shop, tudo junto. Eu tenho o site, que daí lá dentro vocês vão ver. Mas assim, pra entrar em contato, pode entrar no Instagram, porque a gente tá lá o dia inteiro, né? Sim, não tem jeito. Não tem jeito, é a vitrine. Perfeito. E você, Liz? E vocês conseguem me encontrar, mulheres, nas redes sociais, no Instagram, @lissolar_terapeuta. Vem comigo nessa jornada de cura, de reconstrução e de autodespertar. Perfeito, muito obrigada. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa um gostei, comenta quais assuntos você acha que a gente deve trazer aqui, quais outras pessoas, outros profissionais você acha que vale a pena conversar aqui com a gente. Também recomendo vocês se inscreverem no canal, seguirem o Bem Paraná nas redes sociais, que lá a gente posta os cortes aqui do Instagram, posta um monte de reportagem bacana, então é importante ter vocês por lá também. Muito obrigada pela companhia de vocês e até uma próxima, gente. Tchau, tchau!
Tchau!